Havia palácios erguidos para o conforto, havia palácios construídos para o prazer, e havia palácios que existiam para esmagar os olhos de quem os contemplasse, para lembrar a cada visitante, a cada cortesão e a cada embaixador estrangeiro, que naquele extremo gelado da Europa, uma nova potência havia decidido falar em voz imperial. Às margens do rio Neva, em São Petersburgo, erguia-se o Palácio de Inverno. Não era apenas uma residência, era uma declaração. Uma massa colossal de salões, corredores, escadarias, ouro, espelhos, colunas e cerimônia, feita para dizer ao mundo que a Rússia já não era uma margem distante da civilização europeia. Ela queria ser o centro do espetáculo, queria ser vista, temida e admirada. E poucos governantes entenderam tão bem o valor dessa encenação quanto a mulher que marcaria para sempre a história daquele lugar. Catarina II, a imperatriz que o mundo aprenderia a chamar de Catarina, a Grande. Mas, para compreender como era a vida dentro do Palácio de Inverno sob Catarina, é preciso entender uma verdade essencial. Aquele palácio não era um lar no sentido comum da palavra. Não era um refúgio de paz. Não era um abrigo íntimo contra o mundo. O Palácio de Inverno era o próprio mundo condensado em pedra, seda e protocolo. Ali, a beleza servia ao poder, o luxo servia à autoridade, e até o silêncio tinha função política. Quando Catarina subiu ao trono em 1762, o edifício ainda carregava o brilho recente de sua conclusão. O grande palácio, com suas fachadas monumentais, suas centenas de aposentos e sua imensa presença diante do Neva, parecia feito sob medida para uma soberana determinada a governar não apenas um território gigantesco, mas também a imaginação de seus súditos. Tudo nele comunicava ordem e grandeza. As linhas severas dos salões, o brilho frio das janelas no inverno, os longos percursos entre uma sala e outra, o desfile controlado de guardas, criados, damas e oficiais. Viver ali significava existir sob observação constante. E Catarina sabia disso melhor do que ninguém. Porque antes de ser imperatriz, ela fora uma estrangeira. Nascida como Sofia Augusta Frederica, uma princesa alemã sem grande fortuna, ela chegou à Rússia ainda muito jovem, enviada para se casar com o herdeiro do trono. Viera de fora, falava outra língua, trazia outros hábitos, outra infância, outra formação. À primeira vista, nada indicava que aquela adolescente importada de um pequeno principado germânico pisaria, um dia, sobre os pisos encerados do Palácio de Inverno como senhora absoluta de um império. Mas Catarina aprendeu cedo a observar. Aprendeu a ouvir antes de falar. Aprendeu que, na corte russa, uma expressão mal medida podia ser fatal. Aprendeu que alianças se formavam em jantares, em corredores, em capelas, em cochichos de antessala. Aprendeu que sobreviver era, antes de tudo, interpretar o ambiente. E, sobretudo, aprendeu a transformar humilhação em disciplina. Seu casamento com o futuro Pedro III foi um desastre. A vida conjugal foi fria, hostil e marcada pela distância. Durante anos, Catarina conheceu o lado menos brilhante da corte: a solidão, a desconfiança, o ridículo, a sensação de ser estrangeira em toda a sala que atravessava. Mas, em vez de se quebrar, ela se preparou. Leu, estudou, cultivou a própria inteligência com a obstinação de quem sabia que, se algum dia tivesse uma oportunidade, não poderia desperdiçá-la, e a oportunidade veio. Em 1762, quando Pedro III subiu ao trono e logo perdeu apoio entre nobres, oficiais e guardas, Catarina agiu com a rapidez que separa os ambiciosos dos destinados a desaparecer. O golpe que a levou ao poder não foi apenas uma troca de governante, foi uma tomada de palco. Quando Catarina apareceu no centro do poder, cercada por apoiadores, ela não surgia como uma esposa em rebelião doméstica, surgia como uma soberana em construção. E o Palácio de Inverno, que logo se tornou o teatro principal de sua autoridade, testemunhou essa transformação. Foi ali que a estrangeira virou autocrata. Foi ali que a mulher observada passou a ser a mulher diante de quem todos baixavam a voz. Mas governar um império a partir de um palácio como aquele exigia mais do que majestade. Exigia ritmo, exigia método, exigia trabalho. Ao contrário da imagem superficial de uma corte entregue apenas ao luxo e à frivolidade, a vida de Catarina no Palácio de Inverno era marcada por disciplina. As manhãs começavam cedo, muito cedo. Enquanto parte da cidade ainda dormia sob o peso do frio e da névoa do Neva, a imperatriz já estava desperta.
Havia café, havia papéis, havia cartas, havia despachos, havia relatórios. Antes mesmo de as grandes salas do palácio voltarem a respirar com o trânsito dos funcionários e o sussurro dos serviçais, Catarina já escrevia. E escrevia muito. Escrevia como quem precisava dominar o próprio reinado pela força da pena. Escrevia cartas a filósofos, a ministros, a favoritos, a aliados. Escrevia sobre leis, administração, literatura, teatro, educação, guerra, finanças, reputação, arte. Escrevia peças, escrevia instruções, escrevia observações à margem de livros. Escrevia porque pensar, para ela, parecia ser uma forma de governar. E governar, uma forma de deixar marcas. Essa é uma das imagens mais poderosas da vida no Palácio de Inverno sob Catarina. Não apenas a imperatriz em trajes de gala, não apenas a figura rodeada de ouro e cerimônia, mas a mulher sentada diante de uma mesa, concentrada, com o império espalhado em folhas diante de si. Quando o dia avançava, o palácio despertava por completo. As portas se abriam, os criados circulavam. Os oficiais aguardavam ordens. Secretários surgiam com novas pilhas de documentos. Damas da corte compunham a moldura da presença imperial. Embaixadores eram anunciados. Pedidos, reclamações, intrigas e projetos desciam pelos corredores como correntes invisíveis. O Palácio de Inverno não dormia como uma casa, ele pulsava como uma máquina, e toda máquina de poder precisa de coreografia. Nada era inteiramente casual ali. O modo de entrar numa sala, a distância correta para falar com a soberana, o momento exato de se curvar, o lugar que cabia a cada título, a roupa adequada, o tom de voz permitido, o idioma usado na presença certa, tudo isso fazia parte da vida no palácio. A corte de Catarina gostava de se pensar como refinada, europeia e civilizada. O francês circulava com naturalidade entre os nobres. As maneiras importavam, a conversação importava, o brilho intelectual importava. Mas por trás dessa elegância havia sempre uma tensão muito clara. Numa autocracia, o refinamento não anulava a hierarquia. Apenas a revestia com seda. Os salões do Palácio de Inverno eram, assim, lugares de beleza e vigilância ao mesmo tempo. Ali, um baile podia parecer leve, mas estava carregado de significado. Um sorriso imperial podia elevar uma família inteira. Um olhar frio podia anunciar queda. Um convite para certa mesa podia representar ascensão. Uma ausência podia ser uma condenação silenciosa. Os nobres que habitavam o universo de Catarina sabiam que não bastava existir perto do trono. Era preciso interpretar corretamente os seus movimentos. E o trono, no caso de Catarina, pertencia a uma mulher de inteligência veloz, memória afiada e enorme apetite por controle. Ela gostava de conversar com brilho, gostava de pessoas interessantes, apreciava o espírito, a observação rápida, a cultura, a urbanidade. Mas isso nunca significou ingenuidade. Catarina podia rir, encantar, improvisar, seduzir pelo intelecto, mas nada disso apagava o fato de que ela sabia muito bem quem dependia de seu favor e quem podia ameaçar sua estabilidade. Talvez por ter chegado ao poder por meio de um golpe, ela jamais pudesse se dar ao luxo de esquecer o preço da fraqueza. Por isso, a vida no Palácio de Inverno era atravessada por uma contradição permanente. A atmosfera podia parecer leve, mas o fundo era sempre sério. Tudo parecia brilhante, mas tudo também podia mudar rapidamente. A beleza dos salões escondia um princípio duro. O centro daquele mundo era a vontade da imperatriz. Ainda assim, reduzir o palácio a um lugar de medo seria enxergar apenas metade da cena. Porque Catarina também quis fazer dele um centro de cultura. Ela não desejava apenas ser obedecida, queria ser admirada como soberana esclarecida. Queria que a Rússia, vista durante tanto tempo pelos europeus como um império rude e periférico, se apresentasse agora como potência intelectual. E o Palácio de Inverno serviu a esse projeto com perfeição. Ali, arte, arquitetura e representação política se confundiam. As paredes não eram simples decoração, eram argumentos. Os livros não eram apenas passatempo, eram instrumentos de prestígio. A própria coleção de obras que começaria a formar o Hermitage revelava isso de modo eloquente. Catarina colecionava com fome quadros, esculturas, gravuras, gemas, livros, antiguidades. Ela comprava obras em quantidade espantosa, muitas vezes por grandes lotes, movida não só por gosto, mas por ambição cultural. Seu objetivo era claro: trazer para junto do trono russo a aura da grande civilização europeia.
Assim, ao lado do cerimonial imperial, foi nascendo um espaço mais reservado, mais íntimo, mais seletivo, onde a imperatriz podia contemplar suas aquisições, receber um círculo menor de convidados e respirar, ao menos em aparência, fora do peso da grande etiqueta. Esse espaço seria chamado Hermitage. O nome dizia muito, era, em essência, uma retirada privada dentro do próprio centro do poder. Um refúgio não contra o império, mas contra os excessos de sua encenação oficial. Porque viver no Palácio de Inverno não significava apenas habitar salões magníficos. Significava também suportar a repetição das formalidades, a exposição constante, a exaustão do protocolo. Catarina precisava de espaços em que pudesse ser menos espetáculo e mais mente, menos ícone e mais indivíduo. Ali, entre obras de arte e conversas selecionadas, ela construía outra imagem de si mesma. A de monarca filósofa, patrona das artes, correspondente de Voltaire, interlocutora do iluminismo, mulher capaz de reunir poder e inteligência numa mesma figura. Mas nenhum palácio, por esplêndido que seja, elimina a condição humana. E a vida de Catarina no Palácio de Inverno também foi feita de ausências. Por trás da imperatriz soberana havia uma mulher que raramente podia confiar inteiramente em alguém. Havia uma mãe cujo relacionamento com o filho, Paulo, permaneceu tenso e distante. Havia uma governante cercada por centenas de pessoas e, ainda assim, condenada a certo isolamento. Havia uma mulher cuja intimidade se tornava assunto de Estado, cujos afetos eram comentados, julgados, instrumentalizados pela corte e pelos inimigos. Seus favoritos, tantas vezes reduzidos em relatos simplistas a mero escândalo, também faziam parte da lógica daquele mundo. Na corte de Catarina, afeição, política, confiança e utilidade frequentemente se tocavam. Alguns homens tiveram importância real em seu reinado. Outros passaram como passageiros de uma órbita cujo verdadeiro centro era sempre ela. O essencial, porém, é perceber que nem mesmo nesses vínculos a imperatriz podia se permitir uma entrega ingênua. O Palácio de Inverno ensinava todos os dias que proximidade e interesse quase nunca estavam separados. Talvez por isso o trabalho fosse, para Catarina, uma forma de abrigo. Quando se escreve, organiza-se o mundo. Quando se legisla, mesmo a partir do absoluto, inventa-se uma ordem para o caos. Quando se coleciona arte, cria-se permanência diante do tempo. Catarina parecia compreender isso intuitivamente. Quanto mais complexa era a corte, mais ela escrevia. Quanto mais instável era a política europeia, mais se projetava como figura de razão e cultura. Quanto mais precisava sustentar o poder, mais convertia o palácio em vitrine de civilização. Do lado de fora, São Petersburgo continuava sendo uma cidade severa, cortada por água, vento e inverno. O frio não era cenário, era realidade material. O neva congelava, a luz era curta em certas épocas do ano. As pedras devolviam uma sensação de grandeza e dureza, e isso também moldava a vida no palácio. Havia calor nos interiores, velas, tapeçarias, fogões, peles, criados encarregados de manter o conforto possível. Mas bastava olhar pelas janelas para reencontrar a vastidão gelada sobre a qual aquele império se erguera. Esse contraste entre o luxo interno e a natureza hostil lá fora dava ao Palácio de Inverno uma intensidade singular. Não era o esplendor banhado de sol de um palácio mediterrâneo. Era um esplendor contra o frio, contra a escuridão, contra o isolamento geográfico. Como se a própria Rússia dissesse, por meio de suas colunas, lustres e salões: se o clima é duro, a nossa vontade será ainda mais dura. A rotina da corte seguia esse princípio de resistência convertida em forma. Havia dias de audiências, dias de reuniões, dias de recepções, dias de cerimônias religiosas, dias em que a imperatriz precisava aparecer, dias em que precisava ouvir, dias em que precisava apenas fazer sentir sua presença. O poder não vive só de decretos, vive de aparição. Vive do controle dos corpos no espaço, vive do domínio da expectativa, e Catarina dominava isso com maestria. Quando entrava num salão, ela sabia que estava sendo lida por todos. Seu porte, sua roupa, seu humor, a maneira como distribuía a atenção, a pessoa a quem se dirigia primeiro, a pausa entre uma resposta e outra, tudo tinha peso. A vida no Palácio de Inverno era, desse modo, profundamente teatral, mas não no sentido de ser falsa. Era teatral porque o poder absoluto precisa de cena para continuar parecendo inevitável. Os bailes, por exemplo, eram mais do que divertimento aristocrático.
eram mecanismos de ordenação social. Reuniam a elite, exibiam lealdades, reforçavam culturas de corte, premiavam presenças e puniam irrelevâncias. As festas de máscaras, os jantares, as apresentações, os encontros privados, tudo isso ajudava a domesticar a nobreza por meio do fascínio. A corte não era apenas um conjunto de privilegiados. Era também uma multidão permanentemente atraída para perto do centro, onde podia ser vista, reconhecida e, justamente por isso, mantida sob controle. Enquanto isso, sob a superfície cintilante, centenas de vidas anônimas sustentavam o funcionamento daquele universo. Cozinheiros, lacaios, cocheiros, guardas, costureiras, damas, criados de quarto, mensageiros, músicos, copistas, porteiros, serventes, artesãos. O esplendor nunca se produz sozinho. Todo lustre aceso, toda mesa posta, toda cortina erguida, toda passagem silenciosa pelos corredores dependia de uma massa de trabalho quase invisível. A vida no Palácio de Inverno para a maior parte das pessoas não tinha nada de glorioso. Era disciplina, cansaço, repetição e subordinação. Mas era essa engrenagem humana que permitia à soberana parecer maior do que a própria instituição. E Catarina entendia profundamente o valor da aparência bem mantida. Isso não quer dizer que ela fosse apenas imagem. Pelo contrário, seu reinado foi de energia impressionante. Ela tratou de administração, de leis, de educação, de diplomacia, de expansão territorial. Sob sua autoridade, a Rússia se afirmou ainda mais na política europeia. Mas o Palácio de Inverno era o lugar onde todas essas dimensões abstratas ganhavam corpo. Ali chegavam mapas, relatórios, emissários, notícias das fronteiras, discussões sobre guerra, projetos de reforma, disputas entre facções. O império inteiro parecia convergir para aquela sucessão de salas cuidadosamente compostas. É por isso que viver ali significava habitar o coração nervoso da Rússia. Cada corredor podia levar a um favor, a uma decisão, a uma conspiração, a uma promoção, a um esquecimento. Cada porta fechada sugeria que alguma conversa decisiva estava acontecendo atrás dela. Cada antessala reunia homens e mulheres tentando adivinhar o humor do dia, o rumo da política, a força de um ministro, a queda iminente de outro. O palácio era monumental, mas também era nervoso. Era belo, mas também febril. E Catarina estava no centro dessa febre. Muitas vezes, a posteridade preferiu fixá-la em caricaturas. A imperatriz sensual, a déspota ilustrada, a colecionadora voraz, a mulher de escândalos, a monarca ambiciosa. Mas a vida no Palácio de Inverno revela uma figura mais complexa. Revela uma governante de enorme apetite intelectual, capaz de conversar com a Europa e, ao mesmo tempo, mandar sobre um império marcado por desigualdades brutais. Revela uma soberana que admirava ideias de progresso, mas não abria mão do absolutismo. Revela uma mulher que patrocinava a cultura e buscava sofisticação, mas governava uma sociedade sustentada pela servidão. Revela, em suma, o tipo de contradição que não cabe numa lenda simples. E talvez nenhum lugar materialize melhor essa contradição do que o próprio palácio. Porque o Palácio de Inverno era, ao mesmo tempo, um centro de requinte e um símbolo de distância. Enquanto seus salões brilhavam com arte, espelhos e conversas em francês, milhões de súditos viviam muito longe daquele refinamento, presos a uma realidade de trabalho duro, obediência e escassa mobilidade. Catarina podia sonhar com uma Rússia culta, poderosa e europeizada, mas entre essa visão e a vida concreta de seu povo havia um abismo. O palácio, com toda a sua magnificência, também era uma muralha. Ainda assim, seria injusto negar a força de sua obra cultural. Ao transformar o entorno do trono num centro de coleção, escrita e representação intelectual, Catarina mudou a posição simbólica da Rússia. Fez do poder imperial algo mais do que coerção. Fez dele também produção de prestígio. Os convidados que circulavam por seu universo entendiam que estavam diante de uma governante que não queria apenas reinar. Queria inscrever-se na história como figura civilizadora. Queria ser lembrada não só pelos territórios acrescentados ao mapa, mas pelo brilho que agregara ao nome russo. No entanto, quanto maior a glória, maior a necessidade de vigiar sua fragilidade. Porque todo governante que chega ao poder por ruptura sabe que a estabilidade precisa ser encenada sem cessar. Catarina jamais podia esquecer que um palácio é também o cenário ideal para uma queda. Os mesmos guardas que um dia a aclamaram poderiam aclamar outro.
Os mesmos corredores que a consagravam poderiam conduzir boatos contra ela. As mesmas janelas de onde se projetava majestade podiam se tornar moldura para o pânico. Por isso, por trás do verniz de segurança, a vida no Palácio de Inverno exigia atenção permanente. Não era possível relaxar completamente, nem mesmo nos momentos de prazer. Mesmo quando recebia pessoas escolhidas para encontros menores, mesmo quando passeava por seus aposentos mais íntimos, mesmo quando contemplava pinturas recém-chegadas, mesmo quando participava de uma noite brilhante, a imperatriz continuava sendo imperatriz. No palácio, a pessoa privada nunca se separava por inteiro da instituição. Essa talvez tenha sido uma das grandes tragédias silenciosas da vida de Catarina, ter alcançado quase tudo e, ainda assim, nunca poder sair realmente de cena. Ainda assim, houve ali momentos de verdadeiro vigor humano, houve entusiasmo intelectual, houve o prazer genuíno da conversa, houve fascínio diante da arte, houve energia criadora, houve riso, houve orgulho, houve por vezes uma alegria quase juvenil em organizar, escrever, adquirir, decidir, reformular, surpreender. Catarina não era uma figura apagada pelo peso da coroa. Ao contrário, parecia alimentar-se da ação. O Palácio de Inverno, para ela, não era só um símbolo imóvel. Era um instrumento, um organismo que ela fazia trabalhar em favor de sua visão de império, e essa visão dependia tanto de pedra quanto de linguagem. Catarina sabia que os edifícios falam, sabia que as coleções falam, sabia que a etiqueta fala, sabia que o gosto fala, sabia que um palácio pode afirmar uma política antes mesmo que um manifesto seja lido. Ao modificar interiores, ao favorecer formas mais neoclássicas, ao valorizar ambientes de conversação, ao erguer uma cultura de corte que combinava gravidade russa e ambição europeia, ela moldou o Palácio de Inverno como extensão de sua própria imagem. Racional na aparência, majestosa na escala, refinada no detalhe e implacável na estrutura. No cair da noite, o palácio mudava de respiração. As velas multiplicavam reflexos. As sombras tornavam os salões ainda mais profundos. As janelas devolviam a escuridão do exterior como espelhos negros. Os passos pareciam soar mais nítidos sobre o chão. Os corredores longos durante o dia ficavam quase infinitos. Nesses momentos, a grandeza do edifício podia adquirir algo de melancólico, porque palácios são feitos para vencer o tempo, mas acabam acumulando o peso das vidas que abrigam. E poucas vidas ali foram tão intensas quanto a de Catarina. Pode-se imaginar a imperatriz encerrando mais um dia depois de despachos, encontros e aparições. Pode-se imaginá-la recolhendo-se a espaços menos públicos, cercada por livros, obras de arte, objetos escolhidos, correspondências abertas. Pode-se imaginá-la avaliando pessoas, repassando decisões, pensando na Europa, no Império, no filho distante, nos aliados incertos, nos favoritos do momento, na posteridade que ainda não existia, mas que ela já tentava disciplinar com a mesma firmeza com que disciplinava a corte, porque Catarina desejava ser lembrada, não como um acidente, não como uma intrusa, não como uma mulher improvisada no poder, mas como uma governante necessária, grandiosa, histórica. E o Palácio de Inverno foi a moldura dessa ambição. Ali, ela consolidou o rosto de sua autoridade. Ali, ela recebeu a reverência dos que a temiam e a admiração dos que a cortejavam. Ali, projetou uma Rússia mais visível ao mundo. Ali, transformou aposentos em argumentos, coleções em prestígio, rotina em domínio, arquitetura em poder. Mas nenhum reinado é eterno. Com o passar dos anos, a imperatriz envelheceu, o império continuou a crescer, as relações de corte mudaram, novos favoritos surgiram, velhas energias se transformaram. Ainda assim, o essencial permaneceu. O Palácio de Inverno continuava a ser o coração simbólico da soberania. Mesmo quando Catarina se deslocava para outras residências, mesmo quando temporadas eram passadas longe dali, o grande Palácio de São Petersburgo continuava representando a face pública e monumental do regime. Quando sua vida se aproximou do fim, a lenda já havia começado a engolir a mulher real. Isso acontece com quase todos os governantes que vivem acima da escala comum dos homens. Os boatos se multiplicam, os inimigos simplificam, os admiradores exageram, o escândalo tenta vencer a obra. Mas, se afastarmos por um instante as caricaturas, o que surge no interior do Palácio de Inverno é algo mais impressionante do que qualquer fofoca de corte. A imagem de uma mulher estrangeira que entendeu, talvez melhor do que todos ao seu redor,
que o poder precisa ser pensado, encenado, trabalhado e sustentado todos os dias. Catarina não foi grande por acaso. Foi grande porque soube ler o tempo, ler os homens, ler a cena e, sobretudo, ler a si mesma como personagem histórica. Soube usar o palácio sem ser engolida por ele. Soube transformar a etiqueta em instrumento, a cultura em escudo, o brilho em linguagem de Estado. Soube governar com a frieza necessária e com a imaginação rara que distingue os administradores dos construtores de era. Por isso, dizer assim era a vida no Palácio de Inverno é dizer mais do que descrever salões luxuosos e corredores cheios de nobres. E talvez seja por isso que o Palácio de Inverno permanece, até hoje, como um dos grandes símbolos da história imperial russa, porque suas paredes não guardam apenas a memória de recepções, bailes e cerimônias. Guardam a lembrança de um reinado em que uma mulher moldou o cenário à altura de sua própria vontade. Catarina chegou à Rússia como estrangeira, saiu da história como imperatriz. E entre essas duas figuras, a jovem quase improvável e a soberana monumental, esteve sempre o Palácio de Inverno, não como simples residência, mas como palco de uma transformação extraordinária. Ali, sob lustres e neve, entre quadros, protocolos, cartas e decisões, Catarina não apenas viveu, ela se tornou eterna,